Quero trabalhar hoje sobre a estratégia psicológica da ideologia de gênero. Eu, na verdade, acho que ela tem uma função patológica muito grande. O objetivo último da ideologia de gênero não é, como eu disse em outro vídeo, trabalhar a questão relativa às formas de discriminação que existem com qualquer grupo minoritário ou que não tenha o devido valor e, na verdade, incluindo as mulheres que, na verdade, não são um grupo minoritário, mas que muitas vezes são resultados, são vítimas do machismo em suas várias formas. É claro que tudo isso é errado, é inadequado e a questão não é por aí, não. Esse não é, na verdade, o grande argumento da ideologia de gênero. O objetivo da ideologia de gênero é exatamente entrar nas escolas e desvirtuar a sexualidade das crianças, que na verdade é uma atitude, do meu ponto de vista, criminosa e é inadequada porque vai expor as crianças em idade escolar, antes da puberdade, que elas não sabem lidar com essa questão, a conteúdos sexuais que elas não têm condição de elaborar sozinha e vai gerar mais uma confusão na mente delas e que vai atrapalhar posteriormente, quando elas chegarem na adolescência, para que elas lidem com a sexualidade de uma forma mais adequada. Esse argumento de ensinar a criança desde pequeno é totalmente inadequado. A sexualidade da criança passa por duas etapas, dois períodos, um entre os 3 e os 5 anos de idade, que é a fase da descoberta da sexualidade, do nascimento das crianças, e a sexualidade ainda é uma sexualidade muito primitiva, muito elementar. Tem um período de latência entre esses 7 anos e até 12 ou 14, dependendo do período da puberdade que a criança, o ser humano, o adolescente entra. Quando ele entra na puberdade, que é o aspecto biológico da sexualidade, os hormônios começam a funcionar no organismo e aí ela percebe, ela começa a ter as características masculinas ou femininas corporais da sexualidade e começa a ter o desejo sexual e aí a partir disso a sexualidade começa realmente a fazer sentido. Antes dessa época, sem o incremento desses hormônios, a pessoa não tem a noção do que seja sexualidade, por mais que ela tenha ouvido na televisão ou coisa assim, ela não tem. E nesse sentido é a segunda fase da sexualidade, onde vai ser um processo de amadurecimento. Mesmo o adolescente, nesse período, ainda tem que aprender a lidar com a sexualidade, que eu falo que ele ganhou um superpoder que muitas vezes ele não sabe usar. E a adolescência ainda tem características psicológicas como a regressão emocional, apesar do desenvolvimento da intelectualidade, da racionalidade do ser humano, do adolescente, ser proporcional ao do adulto, apesar de não ter história de vida. Então, iniciar as crianças nessa sexualidade, nesse conteúdo sexual, desde pequeno, levantando questões que elas não têm uma capacidade racional de elaborar, vai gerar muito conflito e vai acelerar o processo de sexualização, que com certeza vai gerar mais problemas. Esse, na verdade, é o objetivo da ideologia de gênero, porque se fosse apenas uma questão de trabalhar isso na sociedade adulta e desenvolver as ideias, o adulto pode escolher o que ele vai fazer, mas a criança acaba sendo uma crueldade e muito maior se comparada à questão da exposição que foi feita nos dois casos e as crianças foram expostas, uma em São Paulo e outra em Curitiba. Aquilo é uma dimensão muito pequena do que vai acontecer. Portanto, na verdade, a ideologia de gênero, se aplicada nas escolas, vai ter uma influência patológica muito grande e vai mais deturpar a sexualidade do que ajudar. Portanto, não é exatamente a questão de melhorar a qualidade dos relacionamentos humanos naqueles aspectos que ainda são desequilibrados, desde o machismo e todas essas formas de discriminação inadequada. Nesse sentido,
Esse é o aspecto negativo, patológico da ideologia de gênero. Por isso, sim, deve ser evitado que ela entre nas escolas, porque nem as crianças são capazes de elaborar esse conteúdo, nem os professores são adequados para utilizar esse conteúdo. Muitas vezes vai utilizar de uma forma negativa, forçando psicologicamente as crianças, que muitas vezes também podem ter um posicionamento diferente, tanto pessoal, obviamente vindo do ambiente familiar. Nesse sentido, realmente a ideologia de gênero é negativa e não deve estar dentro das escolas.